Bom dia, senhores vereadores, vereador aqui, presidente Raquel Girão, que eu também a cumprimento. Realmente, ontem ganhamos, mas não levamos, né, doutor Nacélio? Mas, doutor Nacélio, eu observei uma coisa interessante, como é bom ganhar dos argentinos, como diz Galvão Bueno, né? Dos argentinos do time do Ceará. É bom demais. Mesmo não levando, foi muito bom. Eu gostei. Estava lá presente, junto com o meu amigo Ilmar Sérgio. Mas ganhar dos argentinos é uma beleza. E ganhar do time do Ceará também é bom demais. É umas matemáticas que a gente não entende, mas é futebol. E futebol é bom por isso, né? Mas está de parabéns ao time do Fortaleza Esporte Clube. E eu continuo cada vez mais gostando desse time. Para mim é um time vibrante mesmo, como diz o hino. Time gigantesco. Mas passando do time, vamos para o que nos interessa, né? Eu, vendo o que acontece nos últimos anos em Morada Nova, nesses 4 anos que foi eleita a primeira vez e mais 3 de eleito no segundo pleito, eu fico imaginando a situação dos vereadores que por essa casa já tem muitos anos de vereança, né? É o caso do nobre amigo vereador Marcos Viana, Dedé do Gildo e o Mar Sérgio, porque em poucos anos que aqui eu convivo, eu vejo que tudo se repete ao mesmo tempo e a política sempre aponta o culpado que era o antigo. O antigo sempre é o culpado por todas as desgraças que vão acontecer hoje e o antigo vai ser culpado por todas as desgraças que vão acontecer daqui a 4, 6, 8, 10, 15, 20 anos. E as más administrações, como eu já dizia, que passaram por esse município e continua se alastrando e se repetindo, a gente vê que as pessoas mais simples e mais humildes são aquelas que pagam um preço muito alto, muito grande, né, por essas condições de gerenciamento que acontece num município tão grande como Morada Nova. Semana, mais precisamente na quarta-feira de cinzas, eu recebi 2 relatos que aqui eu quero comentar. Primeiro relato, doutor Nacélio, o senhor como médico do PSF, pode também tomar uma parte. Os médicos, ao fazer receita, precisam ser em 2 vias. Uma receita para que o paciente possa obedecer o que o médico coloca ali nos remédios receitados, e outro para ficar no nosso departamento de farmácia, a qual ele vai lá pegar o remedinho para pressão, para diabetes e para uma série de outras doenças, quando lá na farmácia o remédio existe. Quando não existe é mais outro problema. Mas essas receitas, não sei por que motivo, senhora presidente, ela só é feita em uma via. Ficando a segunda via para ser tirada uma xerox aí no departamento de farmácia, e chega as pessoas do distrito e não tem essa condição de ter essa segunda via. Até falei com o Arnaldo, que o Arnaldo disse, Jorge, acontece muito mesmo isso. E elas ficam sem saber o que fazer, às vezes tem que pegar um mototáxi para se deslocar para tirar uma xerox. Que eu queria saber por que é que os médicos só dão essas receitas numa via só. Me vieram dizer, que eu não quero acreditar, que era por falta de um carbono. Não, porque muitas vezes falta o carbono e o médico só tira numa via e deixa a outra via para o paciente se virar, digamos assim. Vereador, se me permite, eu gostaria de ressaltar umas questões aí. Pois não, Primeiro, vereador Arnaldo. Quando o senhor fala que a questão de tirar xerox na secretaria, não existe essa hipótese. Nunca se tirou xerox na secretaria para a questão da receita. Ou o paciente tira a xerox e traz logo, ou então vai acontecer o que aconteceu, como o senhor disse, né? Então é o seguinte, o que acontece? Realmente, alguns médicos fazem isso. A gente não sabe por quê. Eu conversei, depois que eu saí da sua sala, fui conversar com a Fabrícia e contei para ela, e ela disse que isso não é legal, não é certo. Tem que saber onde é que está o erro, né?
Porque ela disse, a Fabrícia é a coordenadora da atenção primária, e ela disse que não é certo acontecer isso. E como eu também lhe falei, isso não acontece somente com a questão de medicações. Acontece com exames. A pessoa vai solicitar, o médico solicita um exame e coloca numa folha normal, numa folha comum, na receita comum, no receituário comum. E isso também não pode, porque nem todo mundo tem condições de fazer particular. A receita comum é para quem vai fazer particular, que toda clínica particular, o hospital, aceita a receita comum. Porém, para ser conseguido pelo sistema do SUS, tem que ser ficha de referência. Ou até mais. Além da ficha de referência, alguns exames, como a ressonância, solicita também a APAC, né? Muitas vezes eu recebo em minhas mãos esses pedidos assim, o que acontece? Eu digo, não, aqui está errado. O paciente passou 1 a 2 horas na fila de espera do PSF para conseguir uma consulta. Quando ele consegue, ainda vem com o documento errado, precisa retornar novamente para poder pegar o documento certo, né? Então, seria viável que os médicos tivessem a noção de perguntar, você vai fazer particular ou vai fazer pelo SUS? Porque, assim, já que ele não quer fazer na ficha de referência, quer fazer só na receita branca, que ele faça essa pergunta, que seria o ideal. Obrigado. Mais um agravante, né? E quem paga, quem continua pagando é a população. Esse agravante por quê? Porque eu acredito que a receita não era nem para perguntar, a receita já era para vir 2 vias. E, Arnaldo, quando eu falo que tiram xerox na saúde, onde faz já passa, doutor Nacélio, é porque me parece que existe uma pessoa com a máquina de xerox aqui. Quando ela está aqui é mais fácil. Se a pessoa tiver ali 10, 20 centavos, não sei quanto ela já tira a xerox. Quando a pessoa não está, aí complica tudo. Ele sai peregrinando até ir no centro da cidade para poder tirar uma xerox. A gente faz muito esse serviço, mas tá e me parece, não é certeza o que eu vou comentar aqui, que existe essa pessoa com a máquina de xerox, que é até legal, bacana, né? A pessoa, talvez, aí mesmo na saúde, já tem uma máquina de xerox para quando precisar, né? Mas, por isso que eu disse que tira na própria secretaria, mas paga para tirar, né? Podendo o médico já fazer a prescrição em 2 vias. Acho que não tem nenhum problema. Se o problema é carbono, que a nossa secretaria possa providenciar carbono para os médicos para que se tirem 2 vias. Vou passar para o doutor Nacélio, depois eu passo para você, senhora presidente, que já estava aqui na fila, por favor. Viu? Dá um recado, Valdinha. Jorge Brito, existem 2 situações que a gente prescreve. Uma é aquela medicação que exige aquela receita especial, que também é em 2 vias, são em 2 vias, tá? Existe a medicação que você compra na farmácia, que quando você vai comprar na farmácia não precisa de uma 2ª via, isso é um medicamento comum. Ou então, quando você vai receber na secretaria, que precisa de uma via, como você disse, uma fica na secretaria e outra com o paciente. A situação é essa. O que é que pode estar acontecendo, e que às vezes acontece, inclusive no meu posto aconteceu, é a deficiência de papel. Faz-se uma economia naquele momento, porque está faltando, aí só passa uma via para o paciente fazer uma cópia daquela receita. O que acontece é isso, certo? Não, e eu tenho certeza que, por questão do médico fazer 2 vias, não é o mesmo trabalho. Ele copiar ali, ele só botar o carbono e botar o papel ali e fazer a 2ª via, não tem nenhum problema, isso ele não vai trabalhar 2 vezes. Então, o que acontece é o quê? Às vezes falta o material, fica deficiente o material, e a gente economiza para dar para todo mundo. O que acontece é isso. Infelizmente, eu vou até pedir aqui, antes de voltar o raciocínio ao nosso vereador, infelizmente, acontece os relatos que Arnaldo falou, né? Não só da questão de receita só em uma via, mas também de exames, que todo médico PSF ele é orientado, né? De que forma tem que solicitar cada exame, e ele sabe mais do que a gente. Mas, infelizmente, muitos pacientes precisam dar 2, 3 viagens para conseguir realmente que saia no devido papel para que eles possam levar para a central de regulação. Existe essa questão também, às vezes, da deficiência do material, não ter a existência do material, como também existe a situação da seguinte forma: muitos PSFs
aliás, todos os PSFs, né, eles têm também a farmácia lá. E aí o médico passa aqui 3, 4 remédios. Aí ele recebe um lá. Aí, quer dizer, a segunda via já fica lá. Aí ele tem que vir para cá para pegar os que não tem lá e fornece só na farmácia central. Aí, quando ele vem, ele só vem com a via. Também tem essa questão, que todo, né, ele despacha lá, ele passa 3, 4 medicamentos, um tem no posto, o outro só tem na farmácia central. É aquela que fica no posto, já fica a segunda via. Quando ele vem para cá, ele já vem só com uma. A maioria é assim. E quando, senhora presidente, tem no posto, e ele bota só numa via, a via já fica lá mesmo, né? Porque não tem xerox nos postos, pelo menos nos que eu conheço não tem. Se ele fizer só numa via, já fica lá mesmo. Agora, o que eu tenho de relato aqui no meu WhatsApp é justamente uma via só que é prescrita esses médicos. Aí o doutor Nacélio diz, eu, infelizmente, não posso concordar, porque vai terminar na pessoa simples que vai ser prejudicada. Ah, faltou papel. Poxa, o município é muito grande, sei disso, mas eu acho que tem que ter algum meio, nem que se faça um receituário menor, para que economize algumas folhas, quando for um medicamento, ou 2 ou 3, mas que possa ter essas vias, para que as pessoas possam ter condição de pleitear, né, de chegar aqui, não precisar. Às vezes o cara vem, eu tenho um relato disso aqui, pessoal, o cara veio da Boa Água, e 2 horas da tarde, já sem condições até físicas, porque são pessoas já de uma certa idade, peregrinando atrás de se tirar uma xerox à tarde aqui. O rapaz não estava lá, né? E aí ele fica de um lado para outro, né? Disse, olha, eu estou aqui há muito tempo já querendo receber um remédio, falta uma xerox, eu não posso. E eu queria que a secretaria pudesse contemplar os médicos, para que pudesse ter as vias, para que pudesse dar para o cliente que precisa e necessita de chegar aqui, deixar uma via e ficar com outra. E aí mais o agravante do que o Arnaldo trouxe aqui para a gente. Mas o meu relato principal, eu recebi um WhatsApp aqui de uma pessoa, eu não vou colocar ela no ar, até porque ela me autorizou. Disse, não, quiser colocar, pode colocar. Mas eu não vou colocar para não expor o nome dessa pessoa, muita gente conhece ele, e eu não vou expor aqui. Mas é uma pessoa de confiança, uma pessoa séria, vereador Marquinhos Viana, pessoa séria, e ele me fez um relato, mais ou menos naquilo que o Neto trouxe hoje para essa tribuna. Ele disse, Jorge, no dia do carnaval, não sei se bem no sábado ou se na segunda-feira, a esposa dele teve um problema de uma febre, né, com muita tosse, e ele disse que teve que vir para a Morada Nova para fazer uma consulta, porque a febre estava muito alta, para ver se ela conseguia ser medicada. E no relato dele, ele fez a colocação que chegou aqui 8 horas da manhã. Jorge, eu fui 8 horas da manhã, cheguei lá no hospital até para pagar uma consulta. Ele disse que, olha, eu ia até pagar uma consulta para ela, mas não tinha médico nesse dia lá, particular. E foi para o lado que é atendido, né, as pessoas lá, pelo setor público. E ele disse, Jorge, eu cheguei 8 horas da manhã, saí 4 horas da tarde. Ele disse, se eu soubesse que era tão difícil, eu tinha deixado passar o carnaval. E aí a gente vê os vários discursos aqui, ou pelo menos as defesas e as não defesas, que acontece isso lá na fundação, que a fundação está estourada, está quebrada, e está quebrada há muitos anos. Eu disse isso aqui já diversas vezes. A fundação vendeu um prédio dela, que hoje, na Morada Nova, é muito alto, para pagar funcionários, porque as más gestões, como já disseram aqui, o Marquinho frisou, levaram a fundação a isso. E o pior de tudo, a política Morada Novense nunca fez nada para intervir e poder salvar a Fundação São Lucas, que é onde todo mundo diz aqui, o pai dos pobres, né? É o pai dos pobres.
E o Renato Mourão trabalhou lá nessa instituição, a esposa dele trabalha também nessa instituição. E a gente vê, Marquinhos, que a cada ano que passa, e isso eu fiz aqui um ofício pedindo para que o executivo pudesse colocar nessas horas que a pessoa chega aqui 8 horas da manhã e sai 3 horas da tarde, e o relato dele dá para chorar, não é só para rir não, dá para a gente chorar, né? O relato desse cidadão. Ele diz: Jorge, eu não tive pena de mim nem da minha esposa, eu tive pena de crianças e adultos já de uma certa idade, lá no hospital, sem ter um atendimento digno, de respeito. Exatamente. A essa pessoa. E ele disse muito mais. Ele olhou e disse assim: eu não sei o que é que 15 vereadores, olhe bem aonde ele chega, 15 vereadores fazem toda semana e não pode intervir. E eu tive que explicar para ele: a minha intervenção eu fiz um ofício pedindo que o executivo não desse mais dinheiro para a fundação, porque eu acho que é jogar dinheiro fora mesmo, mas pudesse convocar um médico, e aí não precisa ser no PSF, mas pudesse convocar um médico, pudesse pagar um médico, que a gente tem dinheiro para tudo no mundo. Isso aqui já dizia a vereadora Rosimeire. Nós temos dinheiro para todo mundo, para tudo quanto é, até para um carnaval, onde as pessoas estão morrendo. Mais 2 minutos para você. Precisando de um atendimento. Depois eu queria o tempo aí do nobre vereador Marquinhos Viana. Eu vou passar logo no primeiro tempo aqui para o Marquinhos. Eu, uns dias, semanas atrás, fiz inclusive uma explanação aqui sobre isso, dizendo como é que faria qualquer administração futura, que as pessoas fazem logo ver a politicagem, não ver as pessoas. E eu disse naquela oportunidade, que já venho dizendo há muitos anos e há muito tempo, para a questão do segundo médico, que não precisaria de 24 horas. Mas naquele período de 7 da manhã até pelo menos 14 horas, 15 horas, já resolveria em muito. E eu falei aqui, expliquei. A questão também é política, infelizmente, e quem administra, e é por isso que eu prego uma coisa diferente para administrar a Morada Nova, porque nós precisamos mudar. Ou mudamos a maneira de administrar, ou passa mais 100 anos do mesmo jeito. 100, eu sempre repito a mesma coisa, 100 anos do mesmo jeito. Agora, o que é que o vereador pode fazer? Já pedimos, eu já vi isso aqui, já vi há muito tempo, a questão do segundo médico. E todo mundo sabe que melhoraria muito. Agora, de onde é que vem? Não, aqui é um botando culpa no outro. Você falou no seu pronunciamento inicial, fica sempre um botando culpa no outro. Por que isso? Porque falta determinação para ajudar a população carente do município. Se não dá certo, rapaz, vamos fazer assim, não vou botar o dinheiro, vou botar o médico, tantas horas de plantão. Porque tem médico aí tirando plantão aí, a torta é direito sem tirar, que depois eu vou explicar isso melhor. Enquanto isso, a fundação, ou qualquer outro órgão que pudesse ajudar, ou um outro plantão, ou uma outra situação, para que pudesse atender nesse período, pelo menos nesse período que vem o pessoal da área rural, que é justamente isso, não precisa nem, eu creio, doutor Naceli, que de 7 da manhã até as 14 horas, 15 horas, já seria de bom tamanho para melhorar o atendimento das pessoas carentes do município. Isso é questão de governo, não é questão de política A ou B ou C. Infelizmente, isso acontece em Morada Nova. O relato que a gente acabou de ouvir, do vereador Marcos Viana, nada mais é do que o que acontece na Morada Nova, porque não sei quanto foi gasto ainda numa provável festa de carnaval que aconteceu, mas tenho certeza que, ao acontecer esta festa, ela deveria ser amparada, para aquelas pessoas que não gostam de estar na festa ou que estão doentes, ou terem o direito também de ter um médico lá, porque a criança adoeceu, porque a esposa adoeceu, porque o esposo adoeceu, porque o irmão adoeceu, mas que tivesse essa condição de ser atendido. Chegar lá, ser atendido, bem atendido. Olha, e eu aqui não estou falando que a pessoa chegue 8 horas e seja atendido 8h10, não. Agora, não é admissível
a gente pensar que a pessoa chega 8 horas da manhã e 3 horas da tarde ainda não foi atendido. Aí realmente são 8 horas. Aí você imagina quando é um adulto, ele ainda vai aguentando ali, ainda vai, né, buscando ter um pouco mais de paciência. Agora, quando é uma criança, que muitas vezes tem uma febre, ela vai aumentando e pode dar um dano, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu tenho um dano renal, porque eu tive uma febre muito alta, né? E pode ter um dano maior, causando a essa família transtornos maiores ao longo da vida daquela criança. E aí a gente vê, e é legal, é bacana a gente ver um carnaval, uma festa, muita gente gosta. Agora é preciso a gente ter o sentimento... Presidente. Vai ceder o tempo do Marquinhos? Queria. Tempo concedido. Mas é interessante a gente, como gestor, a gente ter a consciência de que a festa é legal, é bonita, né, dá uma imagem glamourosa, mas nós temos uma população de 60 mil habitantes. Para que um médico, em pleno carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, fique sozinho no hospital fazendo consultas. São 60 mil pessoas que podem, uma leva muito grande, adoecer. E eu sei que tem muita gente que adoeceu e não vem para a emergência. Toma ali uma Melhoral, toma ali um Anador e vai passando. Se automedica, que eu já disse isso aqui diversas vezes, que as propagandas que a gente vê do Brasil, não tome remédio sem uma prescrição médica, mas como vai prescrever? Como é que o médico vai prescrever se você não tem acesso, Sejão, a este médico? E o Gildo sabe disso. O Gildo mora a 20 e poucos quilômetros da cidade, da sede, adoeceu lá no carnaval, como é que faz? Primeiro já tem uma dificuldade, quem é que vai me transportar? Porque não tem carro. Não sei se no período deixaram o carro disponível. Né? Pode até ser que tenha deixado. Mas primeiro, ir atrás do carro. Muitas vezes o carro já tem se deslocado com outro paciente, aí chega no hospital 8 horas da manhã, que poderia ali em 2 horas ser resolvido o problema. E eu já disse aqui, não estou aqui pedindo nem falando que a gente chegue aqui 8 horas e 8h10 tenha sido feita uma consulta. Agora, que 2 horas a pessoa, né, seja consultada, tem ali um médico à disposição, tem um remédio pelo menos para baixar a febre. Mas como disse o doutor Nacélio, o médico, e disse hoje também o meu amigo Renato Mourão, que não dá tempo nem pegar na folhinha, como é o nome daquela folhinha, Renato? O ramo. Não dá tempo nem pegar no ramo, né, para benzer. O doutor Nacélio disse que benze sem ramo, né, doutor Nacélio? Só fazendo o sinal da cruz. Então nós precisamos de uma forma direta assistir essa população. Essa população vai passar a vida inteira mendigando ao poder público, ao prefeito, ao vereador, ao vizinho, para ter um atendimento digno, porque nós vamos gastar dinheiro com outras coisas, e eu aqui não acho legal, vou dizer de novo. Vou, já. Eu não acho ilegal se fazer uma festa, tem que se fazer. Agora eu já dizia isso aqui há 4 anos atrás, eu já dizia, a gente só pode fazer uma festa quando na sua casa está tudo bem. Eu não posso fazer uma festa se meu povo está doente. Eu não posso fazer um aniversário do meu filho se mais 2 estão doentes. Para que eu vou fazer? Principalmente se for para gastar aquele dinheiro que poderia servir para uma consulta de um filho. E eu estou colocando o filho como os moradores doutor Nacélio. Você não pode fazer uma festa para deixar um hospital de urgência e emergência com um médico. Ah, Jorge, isso é problema da fundação, não. Isso é problema nosso. Isso não é problema de fundação, não. Isso é problema político nosso. Nós temos que ter responsabilidade para poder administrar um município com 60 mil habitantes.
E aqui eu quero passar a palavra para o Neto. Obrigado, vereador. Vereador, Vossa Excelência está mais do que certo. Eu entrei nesse assunto da saúde, porque eu estive lá pelas 2 vezes essa semana, porque pelo sinal meu filho adoeceu e eu fui com outra mulher, uma senhora lá no hospital, essas 2 vezes. Mas é triste o que você vê lá, foi o que eu falei há pouco tempo. O médico, não vi ele falando não, mas eu vi algum enfermeiro falando lá que o médico falou que estava para padronar o plantão, porque não aguentava mais, para o filho dele não aguentava mais tanto trabalho, tanta luta ali naquele hospital. Porque na época do carnaval, houve mais de 30 acidentes, mais de 25 de moto e 4 ou 5 de carros. E todos vão para o São Lucas. Todas as pessoas acidentadas vão para o São Lucas. As pessoas baleadas vão para o São Lucas. Pessoa que morre, que já realmente houve algumas vítimas fatais, vai para o São Lucas. E só tem um médico. E esse médico, ele atender esse povo, deixar 70, 80 pessoas numa fila, para ir atender uma pessoa que chegou queda de moto, realmente ele está fazendo certo, não vai deixar a pessoa morrer, a míngua. Então é isso aí que eu falei, é isso aí que eu bato nessa tecla, até o fim eu não vou desistir. Eu não quero saber de quem é o hospital, de quem não é, não quero nem saber quem é o médico, quem não é. Eu acredito que nossas autoridades aqui da terra, começando pelo gestor, né, que o gestor realmente é o primeiro responsável pelas coisas do nosso município, é o prefeito. Eu quero saber se é do Roldão, se é do Fortaleza, se é do Jaguaretama. Chegou aí, é para ser atendido. É para ser atendido, que nem eu vejo lá, as pessoas chegam quase morto, até morto, e o médico, ele deixa a cadeirinha dele lá, o birô dele, para ir atender as pessoas. E os outros que chegam lá, eles chegam 9 horas da manhã, até 6 horas da noite, ainda estavam por atender, nem ontem. Aconteceu. Então, os relatos são de todos os âmbitos, né? Eu acho que quem atende urgência e emergência, eu vou dizer que tenho certeza disso, é uma condição. A gente vê que ele tinha um programa antigamente de urgência e emergência nos hospitais, que os médicos só faltavam enlouquecer, e como disse o Neto aqui, muitos deles talvez não almoçem, não comam direito. E eu me lembro, quando eu fui ser atendido por um médico da rede pública, há algum tempo atrás, que ele dizia, olha, tu tem que se alimentar direito e tudo, porque está ocasionando algum problema assim, isso da rede pública. E em cima do birô dele tinha um sanduíche com um açaí. Eu digo, doutor, o senhor me recomenda uma boa alimentação. Isso aí serve como boa alimentação? Isso é porque eu não tenho tempo, Jorge. Eu estou aqui de plantão, 24 horas, eu não tenho tempo porque eu não tenho condição de sair e deixar essa população toda aí a ser recebida para ser medicada. E aí eu peço ao conselho, através do nosso amigo Renato Mourão, que faça uma intervenção, e o Renato até me sugeriu hoje de manhã, que a gente pudesse fazer uma audiência pública, porque chegou o caos. Chega um determinado momento que alguém tem que ser responsabilizado. Ora, é a fundação, vamos responsabilizar a fundação. Inclusive, eu tenho um processo aí da fundação, de algum tempo atrás, que o promotor chegou para mim, olhou e disse assim, Jorge, só tem um jeito. Olhe bem, doutor Nacélio, ele só tem um jeito, é fechar a fundação. Eu digo, doutor, com a fundação o negócio já está ruim, imagine sem ela. E ele concordou, ele disse, é mesmo, você tem razão. Mas de tanto a gente pedir, de tanto a gente implorar, vocês vereadores, a promotoria, e não se resolve. Mas eu continuo dizendo que ainda é um problema político. Ele tem que ser resolvido. O que não pode é a população continuar pagando um preço alto. E aqui, senhor presidente e o Sérgio, eu queria que o senhor fizesse uma convocação, que a gente fizesse uma audiência pública.
E eu pedi aqui um financiamento, ou melhoras nesse financiamento, para os PSF, e para a gente gerenciar melhor essas 20 fichas, ou 16, ou 14, ou 12, ou 11, que são distribuídas nos PSF, porque Morada Nova é um caso à parte. Nós temos distrito distante a 70 quilômetros. Eu tenho impressão, não sei, o Arnaldo e o Rony podem me confidenciar isso, se quem adoece lá vem para Morada Nova, pela distância. Eu acho que é muito mais fácil ir para o município ali, mais próximo. E aqui eu já vi relato que lá é melhor atendido do que aqui. Não sei se tem pela condição de ter um hospital a mais, de ter uma UPA. O que não pode é a gente toda sexta-feira falar na mesma coisa que eu venho falando há 7 anos e a gente não conseguir. Eu me lembro que em 2013, 2014, quiseram abrir a UPA comprando um terreno de não sei quantos milhões. Aí nós batemos aqui, disse não, tem que ser construído aonde o município tem o terreno, e foi construído ali. De lá para cá, várias UPAs já foram abertas, está funcionando. Ah, Jorge, ela é precária, não importa, mas está funcionando. Já pensou a UPA funcionando, o São Lucas funcionando? Como seria bem melhor, pelo menos 2 médicos tinha, um lá e outro cá. Pelo menos 2 médicos tinha. E aí a gente vê, de lá para cá, vem isso. Fulano inaugurou a UPA, mas não estava pronta. Ciclano não vai inaugurar porque fulano não inaugurou e deixou pronta. E nós vamos continuar batendo, enxugando gelo, meu irmão. Nós vamos continuar enxugando gelo. Porque não tem solução. Porque tem um problema político. E nessa minha pedida que eu fiz, uma determinada pessoa olhou para mim, se você fosse prefeito, você daria o médico? Eu digo, daria. Daria não. Ela disse assim, daria não. Eu digo, eu não daria. Por que não? Porque é um problema político. Para você ter uma ideia, como é problema político mesmo. Então aqui eu vou pedir ao Ministério Público que faça uma intervenção, que chegue, né, para as autoridades competentes, se a gente for competente para isso, que também nos chame a responsabilidade, junto com o Ministério Público, para se fazer alguma coisa. Agora, não podemos aqui, toda sexta-feira, dizer, o médico atendeu 300 pessoas, 200 pessoas, 180, 150, e a gente aqui discutir política, porque nós estamos discutindo política. Então nós temos que tomar uma atitude. Ou o prefeito colocar o próprio médico da prefeitura num outro determinado local e ir passando para uns laboratórios, não sei se isso é viável, se até juridicamente pode. O que não pode é 60 mil pessoas ficar dependendo de um médico só. Isso aqui é humanamente impossível da gente realmente refletir e tratar. O RP, que é repórter, sabe disso. Tenho certeza que se ele chega lá na fundação, numa hora dessa, ele vai fazer os comentários dele nas redes sociais, e tem que fazer. Porque a população sofre e clama. Esses 5 minutos que eu tenho no meu WhatsApp aqui, é de partir o coração. E o cara disse, Jorge, eu parti meu coração. E está aqui. Eu não vou colocar, e ele autorizou, senão pode colocar. O que eu estou falando, e eu sei quem é a pessoa, não é uma pessoa politiqueira, não é uma pessoa que gosta de fazer politicagem, é uma pessoa séria, é uma pessoa que veio para consultar a esposa, mas eu não quero aqui colocar o nome dele numa tribuna, mas quero pedir, encarecidamente, ao Ministério Público que faça uma intervenção, que a gente mande um ofício, eu não sei se o meu ofício foi mandado pela secretaria, para que a gente pudesse, e peço ao presidente, neste momento, que a gente consiga fazer uma audiência nessa casa, para resolver esse problema definitivamente. Ah, nós temos um acordo, nós temos uma programação com a fundação, pois vamos rever essa programação, vamos saber o que é que essa programação pode ser melhorada.
O que não pode, continuo dizendo, vereador Ilmar, é a gente ter, toda semana, as pessoas, né, chorando, mendigando, implorando, e todos os adjetivos que a gente pode colocar aqui, para ser atendido de urgência. Excelência ainda tem direito a 2 minutos. Obrigado, vereador Ilmar. E aí a gente, num retrocesso, não vou dizer administrativo, mas um retrocesso político, de fazer politicagem com saúde pública, fazer politicagem com educação, fazer politicagem como estão fazendo com segurança pública. São 3 fatores fundamentais para que a população possa viver com integridade. Não podemos fazer política com isso. Se a fundação está gastando muito, tire da fundação 30 mil, não sei, e coloca um outro médico. Ou diga, inclusive se foi jogado aqui por mim, porque nós tivemos uma reunião, como o doutor Nacélio falou, e as pessoas da fundação disseram, eu não quero dinheiro. Eu queria que fosse colocado um médico junto com o meu. Nós temos um médico aqui, e tivesse um outro médico, nessas horas mais críticas. E aí, eu digo, e o Renato Mourão hoje disse comigo, dinheiro tem. E continuo dizendo, dinheiro tem, o doutor Nacélio ria muito quando eu dizia isso há 4 anos atrás, não, doutor Nacélio, mas continuo dizendo, dinheiro tem. É porque, infelizmente, a política não deixa chegar as ações para a população. Infelizmente, a política atrapalha nesse setor. Infelizmente, porque a política entra, parece que acima de tudo. Se você puder matar 10, é para matar 10, não é para matar 9, não. Você tem que matar 10, para poder a política funcionar normalmente. Então, é esse comentário. Eu queria agradecer, né, ao amigo vereador Marquinhos Viana por ter me cedido o tempo dele e dizer que a gente vai continuar, né, e pedindo esse ofício aqui que a Secretaria faça para o Ministério Público que possa intervir.